Eu quero, mais uma vez, apresentar essa White Pill que de fato deve despertar a nossa consciência para a realidade de que a humanidade do Filho de Deus é tudo para você e para mim. Nós estamos muito habituados como adventistas, estudarmos sobre determinadas doutrinas e crenças. Só um instante, por favor. Me desculpe. Nós estamos habituados a estudar determinadas doutrinas e crenças e não nos damos conta de que o campo de estudo que mais pode produzir mudanças em nós e o maravilhamento do Espírito e o encantamento do Evangelho é justamente a humanidade de Cristo. Porque, por uma razão muito objetiva, de que Jesus é a maior revelação de Deus. A palavra do Senhor é muito clara em dizer que o Senhor se revela e se revelou muitas vezes, de muitas formas, aos pais por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos revelou por meio do Filho. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos de que o Senhor se revelou de muitas formas, de maneira que os homens são indesculpáveis, porque os atributos invisíveis de Deus são plenamente revelados nas coisas criadas. O Senhor, portanto, pode se revelar de muitas formas, porém, quando se trata da pessoa de Cristo, a revelação alcança seu expoente máximo. Jesus é a maior e a mais expressa revelação de Deus. Então, essa realidade demonstra que, de fato, estudarmos Cristo e entendermos Cristo e discernirmos a pessoa de Cristo significa tudo para nós. Não existe nenhum campo de estudo, nenhum campo da ciência, nenhum tipo de conhecimento que pode produzir mais efeitos no coração humano do que estudarmos a pessoa de Jesus Cristo. Então, esses 4 dias que estudaremos Mateus, Marcos, Lucas e João à luz da pessoa de Jesus Cristo deve ser um estímulo para você prosseguir nesse estudo e dedicar a sua vida para isso. Se você dedicasse 1 hora por dia para estudar sobre esse tema, sem sombra de dúvida, a nossa vida seria completamente diferente. Eu deixo mais um apelo nesse sentido, quando Enoque escreveu: exaltai o homem do Calvário, alto, mais alto ainda, há poder na exaltação da cruz de Cristo. Esse é o princípio máximo do Evangelho, quando Jesus arremata uma parábola sobre um fariseu e um publicano que subiam ao templo, e enquanto o fariseu se orgulhava de si mesmo e orava de modo egocêntrico, ostentando uma suposta espiritualidade, dizendo de si para si mesmo que ele fazia todas as coisas e tudo mais, havia um publicano que sequer ousava levantar os olhos para o templo, e ele repetia, batendo contra o peito: miserável, tenha misericórdia de mim, Senhor, sou pecador. Ele tinha a lucidez do homem de Romanos 7 e não tinha a esquizofrenia do homem de Apocalipse 3. A igreja de Laodiceia tem uma espécie de esquizofrenia porque ela não consegue se enxergar. Ela acha que é uma coisa enquanto ela na verdade é outra. E o publicano tinha a lucidez de entender que ele era absolutamente carente da misericórdia do Senhor. E Jesus arremata essa parábola dizendo que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. E essa máxima se aplicou em Cristo. Nenhum outro se rebaixou tanto quanto Deus
em forma humana, nenhum outro se rebaixou tanto quanto o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E justamente pelo fato de Cristo ser Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, como nós, é que Jesus foi exaltado, porque ele se humilhou mais do que todos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero enfatizar também a verdade que eu apresentei ontem, de que você entenda espiritualmente o que eu estou te dizendo, mas pouco me importa a sua posição teológica, pré ou pós. Eu não quero entrar nesse mérito, porque não é papel meu convencer você de A, B ou C. Eu entendo que tanto a revelação de que Jesus é Deus, quando Pedro tomou a dianteira lá em Mateus capítulo 16 e fez a confissão que é impossível ser feita na carne, enquanto diziam que Jesus era Elias, João Batista, algum dos profetas, Pedro confessou que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Portanto, a natureza divina de Cristo é uma revelação. E eu entendo que a revelação humana de Cristo também é uma revelação. Nós nos demorando no Senhor que vamos discernindo quem Ele é. E eu não tenho a menor pretensão de convencer você de qualquer espécie de posição teológica, porque, muito embora eu seja um teólogo e seja um pastor, eu entendo que a revelação é dada pelo Senhor. Uma coisa eu sei, no entanto, que eu era cego e agora eu vejo. Eu não era nada e o Senhor tem se revelado na minha vida. Isso para mim basta. Entender a eficácia da justiça de Cristo, entender a perfeita eficiência do poder de Deus manifestada na graça do Senhor Jesus, entender que Jesus, sim, é modelo para a humanidade, entender que nada do que Jesus tenha feito, vivido, vencido em condição humana está acima do que nós podemos fazer. Isso tudo nós precisamos compreender de modo muito claro, muito claro. Bom, teremos agora uma chuva de white pills, muitas e muitas verdades que vão constranger o teu coração, porque constrangeram o meu quando eu selecionei essas white pills. White pills é uma referência a abertura de consciência, mudança de paradigma produzida pelo espírito de profecia. White é uma referência ao nome de Ellen White, pílula. Então essas pílulas brancas são poderosas para curar a nossa cegueira espiritual. E eu começo com essa. Porque necessitamos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, todos os escritores que deram testemunho quanto à vida e ao ministério do Salvador? Porque não poderia um dos discípulos escrever o relatório completo, sendo nos dada assim uma relação organizada da vida terrestre de Cristo? Porque introduz um dos escritores pontos que outro não menciona? Porque se esses pontos são essenciais, não os mencionaram todos esses escritores? São perguntas que se fazem, né? Por que a gente precisa de 4 evangelhos, tantas cartas, tantos profetas? A resposta é porque a mente dos homens difere. Eu gosto muito das coisas óbvias, porque as coisas óbvias mostram que muitas vezes nós perdemos tempo em tolices. O racismo, por exemplo, a xenofobia e tantas coisas que fazem parte da dinâmica humana poderiam ser simplesmente dissipadas se entendêssemos que as pessoas diferem, né? Deus é um Deus criativo e produziu um escopo humano, uma capacidade do ser humano se portar de muitas maneiras diferentes, tanto do ponto de vista fenótipo, genótipo e tudo mais. A mente dos homens difere, nem todos compreendem as coisas exatamente de igual maneira. Certas verdades bíblicas impressionam muito mais fortemente o espírito de alguns do que de outros. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda. Então, os 4 evangelhos, cada um deles enfatizou algo a respeito de Cristo.
Tem um áudio aberto aí, eu estou identificando. Confira, por gentileza, o seu áudio. O Senhor, então, permite que cada um dos evangelhos e profetas apresentem perspectivas e nuances a respeito de Cristo. O mesmo princípio se aplica aos oradores. Um demora-se consideravelmente em pontos que outros passariam rápido ou nem mencionariam sequer. Toda a verdade é apresentada mais claramente por vários do que por um só. Os evangelhos diferem, mas as narrações de todos se combinam em todo harmônico. Que coisa sensacional essa. Então, nesse primeiro olhar, nós estamos percebendo que as ênfases que o Evangelho de Marcos dará são bem diferentes das ênfases que o Evangelho de Mateus deu, que por sua vez diferirão de Lucas e João. E tudo isso faz parte do plano de Deus de conceder liberdade aos homens. Deixa eu só dar mais essa... Verifique o seu áudio. Tem um áudio aí aberto. Por favor, confira o seu áudio. É da outra que está aberta. Muito bem. Então, esse princípio é fundamental, meus amados, porque não raramente existe em nosso meio uma certa opressão com aquele que pensa diferente. Então, nessa introdução, eu estou tentando preparar os seus ouvidos para discernir a realidade de que homens são diferentes de homens. Esse mesmo tema, se o pastor Rogério fosse apresentar, se fosse dado assim, pastor Rogério, fale sobre o Evangelho de Marcos, fale sobre, enfim, se desse o mesmo tema para mim, o pastor Rogério e o pastor Benjamin. Nós temos profundas afinidades, nós três, e conversamos diariamente já há alguns anos. No entanto, se fosse dado o mesmo tempo para que cada um de nós três falássemos, você pode ter certeza, o resultado seria bem diferente. Porque cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem uma maneira de enxergar, uma maneira de interpretar e uma maneira de se expressar, e isso é bom. Então, eu estou te dizendo com essas palavras que você seja livre no Senhor e permita que as pessoas sejam livres no Senhor para expressar abertamente a sua fé, a sua perspectiva, a maneira como enxerga o Evangelho e até mesmo a maneira como enxerga a natureza humana de Cristo. Que isso não seja motivo de discórdia entre nós, mas que possamos discernir que pessoas pensam de modo diferente. Assim, hoje o Senhor não impressiona os espíritos do mesmo modo, com frequência, por meio de experiências anormais sobre especiais circunstâncias. Ele dá a alguns estudantes da Bíblia visões da verdade que outros não aprendem. Olha só, é possível ao mais preparado professor de Bíblia ficar muito longe de ensinar tudo quanto deve ser ensinado. Por isso que muitas vezes no ministério o obreiro é colocado num lugar e outro, e há essa troca, justamente para que cada um possa contribuir com aquilo que tem. O Senhor, esse entendimento é muito importante. O Senhor deu sua palavra justamente pela maneira que queria que ela viesse. Deu-a por meio de diferentes escritores, tendo cada um sua própria individualidade, embora repetindo a mesma história. Seus testemunhos são trazidos juntos em um só livro e são como as expressões em uma reunião de testemunhos. Eles não dizem as coisas exatamente no mesmo estilo. Cada um tem a sua experiência, cada um tem uma experiência sua, própria, e essa diversidade amplia e aprofunda o conhecimento que vem satisfazer as necessidades dos variados espíritos. Isso é maravilhoso. Raramente, em amarelo, raramente verão duas pessoas exprimirão a verdade da mesma maneira. Mediante a inspiração do seu Espírito, o Senhor deu a seus apóstolos uma verdade a ser expressa segundo o desenvolvimento de sua mente pelo Espírito Santo.
A mente, porém, não é tolhida como se forçada em determinado molde. Eu vou dizer a você, é um pecado a gente tentar forçar a consciência do outro. Isso é inquisição, entende? Isso é uma inquisição, e precisamos, policiar os nossos sentidos para não sermos opressores com a consciência alheia. E isso se aplica muito fortemente ao tema que estamos abordando. Liberdade individual, porém, completa harmonia. Esses são os mistérios de Deus. Deus, ele escolheu o caminho mais difícil. Deus escolheu o caminho mais difícil, que é o caminho da liberdade. Se Deus tivesse criado robôs, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. No entanto, Deus escolheu o caminho da liberdade. E o profeta Ezequiel tem uma visão onde o trono de Deus possui rodas, e uma roda dentro da outra, um mecanismo entroncado, onde uma roda gira dentro da outra, e a interpretação que Ellen White concede a essa roda dentro da outra é simplesmente sensacional. A roda de dentro, os eventos humanos, a vontade humana, os acontecimentos, e a roda de fora, a soberana vontade de Deus, de maneira que, girando uma roda dentro da outra, mostra que, aparentemente, a complicação do mecanismo é tão grande que o ser humano pode ver apenas um completo emaranhado, mas a mão divina, vista pelo profeta Ezequiel, está colocada sobre as rodas, e todas as partes se movem em completa harmonia, cada uma fazendo o seu trabalho específico, mas com liberdade de ação individual. Que coisa extraordinária. Quando as coisas fugirem ao teu controle, eu quero deixar essa palavra para você. Uma roda dentro da outra. Quando você estiver numa situação onde você não vê saída, onde parece que todos se voltaram contra ti, lembre-se disso. Uma roda dentro da outra. Deus está no controle da história. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, entrando especificamente no Evangelho de Marcos, ontem nós vimos que existem ênfases no Evangelho de Mateus, e a grande ênfase do Evangelho de Mateus é o rei e o reino. O reino de Deus. E Jesus sendo o rei deste reino é a grande ênfase do Evangelho de Mateus. Tanto que a genealogia de Mateus, ela pretende apresentar para os judeus o fato de que Jesus tem direito ao trono. No Evangelho de Mateus, Jesus sistematicamente é chamado de o filho de Davi. No Evangelho de Mateus aparece o Sermão da Montanha, que esboça a mentalidade do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus é chamado de rei. Enfim, a ênfase do Evangelho de Mateus é apresentar que Jesus é, número 1, plenamente judeu, número 2, direito ao trono, e número 3, apresentar a dinâmica do reino de Deus. Essa é a ênfase do Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de Marcos, que só para você ter uma ideia, enquanto o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, o Evangelho de Marcos tem apenas 16. Enquanto o Evangelho de Mateus apresentou a genealogia de Jesus usando 17 versos, começando lá com Abraão, gerou Isaac, Jacó, Judá, tal, até chegar em José, que foi o tutor de Cristo, o Evangelho de Marcos simplesmente faz uma declaração bombástica. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. O Evangelho de Marcos não está preocupado com genealogias, não está preocupado com tentar legitimar Jesus como rei. O Evangelho de Marcos não está preocupado com o fato do aspecto étnico de Cristo. O Evangelho de Marcos não está preocupado com nuances de tradições e coisas assim. O Evangelho de Marcos simplesmente chega direto ao ponto, afirmando que Jesus é o Filho de Deus
e logo no capítulo 1 já aparece Jesus fazendo muitas coisas, indo para lugares, a ponto de que no capítulo 3 mostra que Jesus não tinha nem tempo de comer, no capítulo 6 mostra que os discípulos não tinham tempo de comer, e o tempo todo no Evangelho de Marcos, se você observar, aparecem palavras como: e pondo-se Jesus a caminho, então Jesus olhando, e estava Jesus caminhando, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e foram para cá e foram para lá. Ou seja, o Evangelho de Marcos é um evangelho extremamente dinâmico. Por isso é até mais curto. É um evangelho onde Jesus está em constante serviço cristão. Portanto, a humanidade de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, é uma humanidade que trabalha. É uma humanidade que não busca os seus próprios interesses, mas está em constante serviço a favor do seu semelhante. Olha que nuance incrível e, ao mesmo tempo, constrangedora. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus o tempo todo fazendo, trabalhando, curando, ensinando, ou seja, no Evangelho de Marcos Jesus não para. No Evangelho de Marcos Jesus é apresentado como um servo que está constantemente a serviço do homem. Então, a natureza humana de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, é uma declaração do verdadeiro serviço cristão. E agora começa a chuva de White Pills que vai nos desafiar. A mensagem do Evangelho de Marcos, segundo a humanidade de Cristo, é um desafio para você e para mim. É um chamado para sairmos da zona de conforto. Porque Deus não escolhe como seus representantes, entre os homens, anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas às daquele a quem buscam salvar. Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Um Salvador divino humano era necessário para trazer a salvação ao mundo, e a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Observe, segundo o Evangelho de Marcos, é exatamente assim. O Verbo se fez carne e realizou obras na terra. Aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro devem imitar o Mestre em seu serviço cristão. Considerai a tocante cena, veja a majestade do céu, tendo em torno os 12 por ele escolhidos. Logo, os separará para a obra que lhes destinou, por meio desses frágeis instrumentos, mediante sua palavra e espírito, ele se propõe a colocar a salvação ao alcance de todos. Por meio de quem? Frágeis instrumentos. Veja, existe aqui um espelho, uma espécie de espelhamento. Jesus esteve sujeito a fragilidades e tentações humanas. Por semelhante modo, ele pretende que pessoas como você e eu, também sujeitas às mesmas fragilidades e tentações humanas, façam o trabalho que ele mesmo fez, sujeito às mesmas fragilidades e tentações humanas. Aquilo que Cristo fez, sendo quem ele é, ele espera que você e eu façamos, sendo quem nós somos. Deus poderia ter proclamado sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraquezas, como instrumentos na execução de seus desígnios. Os tesouros de valor inapreciável são colocados em vasos terrestres. Por intermédio de homens, suas bênçãos devem ser transmitidas ao mundo. Era desígnio do Salvador que, depois de subir ao céu para interceder em favor dos homens, seus seguidores prosseguissem com a obra por ele iniciada. Gente, é muito profundo isso. Jesus veio à Terra ensinar como nós devemos viver. Deus se fez homem para ensinar como é ser humano. Isso é fora de qualquer lógica e compreensão humana. Jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu.
mas humilhou-se para tomar nossa natureza, a fim de chegar até o homem na condição em que se achava. E no Evangelho de Marcos, Jesus deixa o exemplo para que, assim como ele fez, façais vós também. Assim como Jesus trabalhou, assim como Jesus foi dinâmico, nós também devemos ser dentro das nossas potencialidades e possibilidades. E tudo isso em amarelo, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo. Esse é o foco. Jesus é o teto da humanidade. Jesus é o caráter incomparável. Ninguém jamais chegará até onde ele chegou, porque ninguém jamais fez o que ele fez. Nós temos perdas eternas e devido às nossas próprias omissões e negligências, temos deficiências em nosso caráter. Jesus, no entanto, na Terra, como homem, teve um caráter pleno e perfeito. Viveu a plenitude do seu potencial como homem e conquistou um caráter incomparável. No entanto, embora Jesus seja o teto da humanidade, Jesus é o modelo da humanidade. Jesus é aquilo que nós devemos ser. Se você quiser saber como que eu posso ser um ser humano, Jesus é a resposta. Cristo tomou sobre si a humanidade, a fim de chegar à humanidade. Olha essas trocas, divindade e humanidade. A divindade necessitava da humanidade, pois era necessário tanto divino como humano para trazer a salvação ao mundo. A divindade necessitava da humanidade, a fim de que esta proporcionasse um meio de comunicação entre Deus e o homem. Por quê? Porque Jesus é a revelação máxima de Deus, a expressa imagem de Deus. Jesus é Deus palpável, audível, tangibilizado pela condição humana. Que coisa extraordinária. Cooperação. Eu tenho no meu celular o aplicativo que eu mencionei ontem no chat, EGW Writings 2, e eu novamente recomendo para você. Se você colocar a palavra cooperação no buscador desse aplicativo, haverão muitas white pills mostrando essa dinâmica maravilhosa de cooperação divina-humana. E como é importante entendermos isso? Porque o calvinismo, que infectou e contagiou toda a teologia reformada, infelizmente, entrou na mente de alguns teólogos adventistas também, elimina do processo redentivo a cooperação entre Deus e o homem. Mas essa é a misteriosa dinâmica que Deus escolheu para produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo, cooperação, que eu costumo reproduzir na seguinte síntese: é poder divino sobre fraqueza humana. E essa cooperação é necessária de ser unida. Devemos ser co-obreiros de Deus, pois ele não finalizará a sua obra sem os agentes humanos. Nós podemos usar tecnologia, nesse momento estamos usando a tecnologia, podemos usar aparatos e recursos e tudo mais, porém não nos esquivando do fato de que Deus usa agentes humanos. Deus escolheu pecadores tocando pecadores. Pessoas com paixões alcançando outras pessoas que possuem as mesmas paixões. Esse é o Evangelho. A cada cristão é designada uma obra definida. Deus requer que todos sejam obreiros, todos sejam obreiros. Cada um de vós, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Veja, é um chamado absolutamente inclusivo, envolve todos. E aqui eu vou apresentar alguns dados de um documento votado em 2010, no qual a igreja percebeu que a pregação do Evangelho, ela alcançou um ponto de choque, onde a tarefa é improvável, esmagadora e parece impossível, porque o crescimento demográfico do planeta é tão maior do que o nosso avanço evangelístico, que a igreja em 2010,
há 11 anos atrás, chegou à conclusão de que o nosso trabalho está sendo como enxugar gelo, dar murro na ponta de faca. Veja, você comparar esse gráfico, esses dados em azul, essas colunas em azul, é o crescimento demográfico mundial. E lá embaixo, no piso, é o crescimento da igreja. Nós não temos conseguido avançar. A taxa de crescimento da igreja simplesmente não está acompanhando o crescimento da população mundial. Uma avaliação honesta de nosso impacto evangelístico atual no mundo leva à conclusão de que, a não ser que haja uma mudança dramática, não concluiremos a comissão evangélica celestial nesta geração. A despeito dos nossos melhores esforços, todos os nossos planos, estratégias e recursos são incapazes de concluir a missão dada por Deus para a sua glória na Terra. Então, preciso fazer esse parênteses. O Evangelho de Marcos apresenta ênfase no serviço cristão, no entanto, essa ênfase no serviço cristão, que muitas vezes é apresentada nos nossos púlpitos, treinamentos, concílios e congressos, muito embora a ênfase esteja correta, precisamos entender que não se trata de um serviço cristão na carne, não se trata de um serviço cristão usando métodos humanos, não se trata do serviço cristão no braço, na bruta, na força humana, não. É necessário compreendermos a necessidade de coparticipação na natureza divina, derramamento do Espírito Santo, chuva serôdia, negação do eu, entende? Porque a própria igreja, no dia 11 de outubro de 2010, votou um documento declarando a sua ineficiência no trabalho evangelístico mundial. É um tiro contra o triunfalismo que muitas vezes existe em nosso ambiente. E aí vem declarações mostrando que o espírito de profecia, Deus levantou Ellen White como profeta para exortar o povo de Deus ao longo da sua historicidade como igreja e vem mostrando que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Se os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, houvessem mantido firme sua fé e houvessem seguido avante unidos, segundo a providência de Deus, que lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra haveria sido concluída, Cristo teria vindo antes para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. 1883 ele escreveu isso. Ou seja, em um tempo onde não existia energia elétrica, internet, carros, aviões e tudo mais, como tem hoje, nesse tempo Jesus já poderia ter voltado. Então, a solução para a volta de Cristo não está em mais tecnologia. A solução para a volta de Cristo não está especificamente em mais serviço, mais trabalho, mais atividades frenéticas de um lado para o outro, não. A solução está em compreendermos o significado, o sentido da chuva serôdia, o sentido da morte do eu, o sentido da justiça de Cristo, nessas questões. Por isso que é importante estudarmos a natureza humana de Jesus Cristo, para termos uma visão mais clara de como Deus quer terminar essa obra. Porque senão a gente, entenda, porque senão a gente vai, a pessoa fala, então eu preciso trabalhar mais. E aí nós ficamos como formiguinhas, trabalhando. Mas se estivermos como formiguinhas, trabalhando em nós mesmos, trabalhando na carne, trabalhando sem o auxílio divino, a gente vai ficar aqui mais 3.000 anos. Percebe? Muitos apresentam as doutrinas e teoria de nossa fé, porém, como latas batendo, né? O texto está aí na tela, sem a operação do Espírito Santo. Se o propósito de Deus de dar ao mundo a mensagem de Cristo houvesse sido cumprida por seu povo, Cristo já teria vindo, isso em 1900, veja que constrangedor, mais de 120 anos atrás.
Ela, em 1901, diz: talvez temos que permanecer muitos anos mais neste mundo por causa do quê? Da insubordinação, assim como aconteceu com os filhos de Israel. Paulo, na carta aos Coríntios, né, mostra que o que aconteceu com Israel aconteceria conosco, que de fato é o que está acontecendo. Precisa haver, portanto, um reavivamento. Quando a gente fala de serviço cristão envolve morte do eu, senão a gente vai só ficar reproduzindo na carne. Parece que é serviço cristão, mas não é. É como o fariseu subindo ao templo se orgulhando de si mesmo. Então, essa realidade precisa ser discernida espiritualmente. Sei que, se o povo de Deus houvesse mantido viva a ligação com ele, se ele houvesse obedecido a palavra, estaria hoje na Canaã Celestial. Isso foi escrito em 1903. Quando pusermos o coração em unidade com Cristo e a vida em harmonia com sua obra, o Espírito que caiu sobre os discípulos no Pentecostes será também derramado sobre nós. É privilégio de todo cristão não só aguardar, mas apressar a vinda do Senhor. Se todo vigia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta, o sonido certo, e o sonido certo envolve também a humanidade de Cristo. Eu quero enfatizar: estude sobre a humanidade de Cristo. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem confiou o conhecimento da verdade. Então, o serviço pessoal de todo aquele. A sabedoria humana tende à consolidação. Olha que exortação, né? Então, a nossa mente tende à consolidação. A mesma mente que idealizou impérios, a mesma mente de Faraó no Egito, a mesma mente de Nabucodonosor na Babilônia, a mesma mente daqueles que se consolidam impérios do ponto de vista político, econômico, social e tudo mais, ela está impregnada no coração humano. E quando se aplica a religião, qual que é a tendência? É nós nos orgulharmos, por exemplo. Olha, nós somos tantos milhões, nós temos escolas, temos faculdades, temos universidades, temos igrejas e tudo mais, televisão, satélite, nós temos tudo isso e a pessoa olha todo esse panorama e senta no banco e cruza o braço, porque ela pensa: nós temos tudo isso, mas o Evangelho de Marcos e a humanidade de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, nos constrange a entender que Deus não cruzou os braços no trono do universo, mas o Verbo se fez carne, habitou entre nós e fez um trabalho individual, e a mesma maneira como Jesus fez um trabalho individual, ele espera que nós também façamos um trabalho individual. Que não é feita por procuração. E isso é triste, porque, segundo as estatísticas, a média de 3 a 5% de pessoas que se envolvem de fato na missão. Sendo que cada um tem uma missão, cada um tem uma parte, cada um tem um jeito. Não sei pregar, entrega um folheto, mas eu não tenho perna, então... Hoje, né, mais do que nunca, faça alguma coisa na internet, mas eu... Enfim, nós não temos desculpas. De algum modo a gente pode fazer algo. E você pode fazer algo já, falando esse vídeo, essa apresentação sendo gravada, você pode fazer algo inclusive, compartilhando essa mensagem para mais pessoas, enviando para outros. Olha só, todos nós devemos ser co-obreiros de Deus. Nenhum preguiçoso é reconhecido como servo seu. Os membros da igreja devem reconhecer individualmente que a vida e a prosperidade da igreja são afetadas por seu procedimento, tipo o pecado de Acã, a negligência de o pecado de afeta todos. Toda pessoa que Cristo salvou é chamada a atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Para cada um alguma coisa a fazer, envia-me a mim, eis-me aqui. O profeta Isaías é um paradigma para nós também. Todo cristão, veja, as ênfases na questão inclusiva, né? Todos. Nós somos como um elo na cadeia. Jesus é a escada de Jacó, o degrau mais alto, porque é Deus. E o degrau tocando a terra, porque é plenamente homem. E nós somos um elo nessa cadeia.
Isso é maravilhoso. O Salvador se identifica com todo filho da humanidade. Deus espera longamente que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, o sonho de Deus para nós. Que nós nos interessamos em conhecer as condições espirituais de quem está ao nosso lado. Tudo isso é Jesus. Jesus fez tudo isso. Espera que nós façamos também. Cristo habitando nos membros individuais da igreja, Cristo em nós, justiça nossa, esperança da glória. Não estamos fazendo nem a 20ª parte, é por isso que existem white pills fortes, dizendo que nem em 20 estão preparados. Em outro lugar ela diz nem em 100 entendem, de fato, o processo redentivo. Nós somos como atalaias na casa de Israel, participantes da graça, co-participantes da natureza divina. Ontem nós falamos sobre isso. Deus escolheu compartilhar conosco aquilo que Ele é. No Evangelho de Mateus, Jesus é rei e Ele, ao mesmo tempo, diz que nós reinaremos com Ele. No Evangelho fica a ênfase de que Jesus é Deus e Ele compartilha conosco a sua divindade. Isso é maravilhoso. Nós somos agentes morais, dotados de aptidões, capacidades, e Deus espera que você use essas aptidões em favor do seu semelhante. Essa é uma white pill conhecida, fraca e defeituosa como possa parecer. Alguns usam essa white pill para se esquivar das responsabilidades, para proteger a igreja institucionalmente de alguma forma, mas o contexto dessa white pill não é para nos esquivarmos, mas é um chamado. Ou seja, você é fraco, defeituoso, você se sente incapaz, você se sente como que aquele que tem metade de um talento, não chega nem a ter um talento inteiro, não importa. Com aquilo que você tem, faça o que você pode. Alguém tem que cumprir a comissão de Cristo. Alguém tem que levar avante a obra. Alguém tem que fazer. E quem fará? Quem fará? Quem vai cooperar com o divino? São perguntas que o Senhor faz para você e para mim. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Então, finalizando essa apresentação, eu te digo: a humanidade de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, está constrangendo o teu coração para buscar desesperadamente o Espírito Santo, para que, mediante a coparticipação na natureza divina, você faça algo por alguém, porque Jesus fez tudo para você. Que Deus te abençoe. Essa foi a natureza humana de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos. E o Senhor nos capacite a assimilar e aceitar essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor, Sim? o senhor ora conosco. Ora antes do louvor? Muito bem. Depois a Glaucia canta e depois nós temos quantos minutos aí? Olha, hoje eu consegui, a gente iniciou um pouquinho antes, né? Isso foi bom, então deu para terminar. Eu acredito que até 5h30 fica bom, mais 25 minutos aí para perguntas e respostas. Vamos orar então. Santo Deus que estás nos céus, tenha misericórdia de cada um de nós por termos ouvido uma verdadeira exortação em choque ao notarmos que Jesus, sendo Deus em condição plenamente humana, com muito mais dificuldades do que temos hoje no século XXI, onde Jesus sequer experimentou um banho quente, Jesus jamais entrou num veículo automotivo, mas caminhou longas distâncias a pé, sentindo calor, sentindo sede, fome. E, no entanto, Jesus fez o que fez
que espera que façamos mais. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas faltas e negligências e omissões, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Seu microfone, pastor, fecha por gentileza. Agora temos uns minutos para as perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Levante a mãozinha. Possivelmente no seu coração está o mesmo sentimento que ficou no meu enquanto preparava essa apresentação. Ao invés de perguntas, surgiu no coração um sentimento até de vergonha, porque de fato é constrangedor. Observar que, infelizmente, nós não temos sido fiéis ao chamado que Deus nos fez, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Pode falar, Maria Helena. O telefone está desligado. Maria Helena, você levantou a mão? Você quer falar? Bom dia, irmãos. Aqui quem fala é Cleuma. Bom dia, irmão Joeli. A graça e a paz. Eu tenho acompanhado os estudos, tenho feito leituras também a respeito. E como o irmão falou no início, a humanidade de Cristo é algo que me envergonha profundamente de quem eu sou. E o que o irmão Rogério apresentou, o exemplo, logo na mensagem de quarta-feira, ele colocou os 2 dedinhos, um do lado do outro quando estava perto, e depois os 2 dedinhos se distanciando. É exatamente dessa forma
que eu compreendo. Aqueles 2 dedinhos foram fundamentais para eu visualizar de forma prática o que acontece quando a gente vislumbra Cristo e nos compara com relação a Ele. Eu tenho chegado a essa mesma conclusão, que a natureza de Cristo, seja ela a concepção que nós tenhamos, pré, pós, ambi, seja o que for, se nós não tivermos em mente que Jesus é o nosso modelo e que Ele veio para nos mostrar o caminho e para nós pisarmos nas mesmas pegadas que Ele pisa, simplesmente não tem lugar no céu para nós. Mas algo que tem me constrangido muito é com relação à relação da humanidade, da compreensão do que a humanidade de Cristo significa e é salvação. Então, se o irmão puder, de forma bem simples, sintetizar, condensar como a compreensão da humanidade de Cristo para a minha vida pessoal, como ela influencia na minha salvação, isso eu acho que ficaria muito melhor para nós entendermos os 2 evangelhos até o momento e a influência que ela tem em nossa salvação e nessa relação com a humanidade de Cristo de forma prática para a minha vida. Muito bem. Louvado seja Deus pela colocação. E eu vou sintetizar de um jeito assim um pouco fora do padrão, só para, por contraste, ficar claro. Ontem eu falei de que perto de Jesus Cristo, olhando a humanidade de Cristo, é como se eu me sentisse um Neandertal, um símio, para usar o conceito darwinista de evolução da espécie. Uma vez que Jesus Cristo se assemelha a uma evolução do homem. Jesus é a nova humanidade. Jesus é o homem segundo o Espírito, um homem gerado pelo Espírito. E eu entendo que todos os que andarão em ruas de ouro são pessoas semelhantes a Ele. Eis a razão pela qual precisamos, de fato, nos encher de vergonha e horror, considerando que Jesus, sendo homem, Ele agiu de uma forma que nós não temos agido. E isso deve quebrantar o nosso coração. Perceber que Jesus é o nosso modelo de fato. Ele é o modelo da humanidade porque Jesus é de fato humano. Por isso que nós não podemos, eu antes uma expressão, nós não podemos, eu não lembro a palavra agora especificamente, nós não podemos desumanizar Jesus, descaracterizar a humanidade dele, neutralizar o fato de que ele é humano. Então, enfim, é entender que Jesus é o modelo da humanidade, ele é para onde a humanidade aponta. A nova terra será habitada por homocristos. Se a terra atualmente é habitada por homo sapiens, entenda que eu estou usando um recurso para a gente entender. Se a terra atual é habitada por homo sapiens, a nova terra será habitada por homocristos, pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Bom dia, pastor. Eu tenho aproximadamente 25 anos de adventista e escutando toda essa palestra, eu penso que a ignorância,
a falta de conhecimento tem nos ajudado a não compreender muitas coisas. Existe um texto que diz assim: a ignorância que existe de um povo que diz ser cristão é assustadora. Você conhece esse texto? Eu creio que, eu acho, que talvez essa ignorância, essa falta de conhecimento tenha nos impedido muito a desenvolver aquilo que Deus quer que alcancemos. Eu queria que o Senhor fizesse uma explanação, sintetizasse aí essa questão do conhecimento, porque eu acredito que os nossos afazeres, as nossas buscas pessoais, talvez tenha impedido esse conhecimento, porque nós entendemos que a fé requer uma mente entendida para que se possa fazer aquilo que o Senhor queira. Você pode, assim, nos dar uma ideia sobre essa questão do conhecimento? Muito bem. Logo depois, a irmã Maria Helena tem uma participação. Rapidamente, eu acho que hoje, mais do que nunca, em toda a história da humanidade, nós não temos nenhum tipo de desculpa para a falta de conhecimento, porque na palma da mão, né, um celular, eu tenho todos os livros de Ellen White, um aplicativo e Bíblia e tudo aqui. Nós não temos nenhuma desculpa para a falta de conhecimento. Acho que a falta de conhecimento hoje já é um ato de rebelião. A falta de conhecimento hoje é um ato de rebelião, porque nós temos tudo disponível. Não tem por que ter falta de conhecimento no século XXI, com tanta opção de acesso, né? Pode abrir o áudio, minha irmã, e falar. Irmã Maria Helena, pode se pronunciar. Então, pelo fato de cada um se expressar como quiser, eu estou achando que a verdade está meio relativizada entre nós, porque uma pessoa pega um ponto da Bíblia e aí ele explana daquele jeito, o outro do outro. No tempo dos apóstolos, todos tinham o mesmo pensamento, todos estavam unidos em cima da verdade, não é cada um achando, não, eu acho que esse ponto da Bíblia está dizendo assim, o sábado podemos fazer isso, o sábado pode fazer aquilo. Então, aí o outro que fala, não, a Bíblia diz que tem que ser assim. Ah, porque você está sendo muito, como é que fala, muito exigente, está sendo um fanático. Então, eu estou assim, meio pensando, o que a Bíblia diz para mim está certo? Ou que a Bíblia diz para o outro que é o certo? Muito bem. É importante entender que a diversidade dos apóstolos, assim como a diversidade do povo de Deus, ela deve estar pautada e alicerçada na verdade. Então, os textos que foram apresentados indicam que, na verdade, nós podemos ter diferentes percepções e análises e maneiras de se expressar. E tudo isso está dentro do que Deus concede de liberdade ao homem. Mas isso não dá margem
para nós nos unirmos na mentira. A diversidade é na verdade. A unidade do Espírito que mobilizou a igreja primitiva no primeiro século, ela deve ser repetida agora no nosso século, por meio da chuva serôdia, e essa unidade, ela é promovida por meio da verdade. Entende? Não é uma diversidade, não é uma Babilônia, né? Porque o que a irmã descreveu é a Babilônia. Um diz que é sábado, outro diz que é domingo, está tudo certo. Um diz que quando morre vai para o céu, outro diz que quando morre vai para o inferno, outro diz que morre, enfim, essa Babilônia que a gente vive hoje. Não é isso que o texto está defendendo. O texto defende liberdade na verdade. Entendeu? Esse é o ponto. Não, pastor, não é com relação se é sábado, se é domingo. É a forma de santificarmos realmente, de levarmos a sério aquilo. Eu estou passando por um problema com meu filho. Esse fim de semana ele está indo para a praia. Eu deixei de ir porque ele acha que no sábado ele pode ir para a praia. E eu acho que é um dia, se não tem uma igreja perto, nós poderíamos estar ali no local, adorando, louvando a Deus, mas não estar lá no meio de todo mundo, participando de porque a natureza, é isso que alguns falam hoje. Não, mas a natureza, qual é o problema? Então, aí acabo dividindo entre a família mesmo, porque um pensa de um jeito, um prega com relação ao sábado de um jeito, e outro prega do outro. Então, está havendo até uma divisão dentro da própria família. Sim, entendi. Aí já é outra questão, né? A abordagem lá da necessidade de vários evangelhos e apóstolos apresenta a realidade de que nós podemos perceber a verdade de diferentes formas, mas há uma harmonia, né? Então a abordagem estava falando de um contexto, agora, quando isso se aplica em questões como a irmã está dizendo, aí já é outra. Aí às vezes a pessoa não tem não conseguiu enxergar porque tem negligenciado até mesmo o estudo para entender o significado do sábado, o sentido do sábado. Existem diretrizes, né? Aí eu volto à pergunta do irmão lá sobre ignorância, sobre conhecimento. Nós temos hoje condição de pesquisar e entender a maneira de guardar o sábado, por exemplo, né? A maneira de santificar a Deus. Nós temos parâmetros. Então, a liberdade humana, ela tem uma estrada. A gente tem uma margem de liberdade, mas existem parâmetros. Nós não podemos fugir daquilo que está devidamente delimitado pela vontade de Deus expressa no Espírito e Profecia e nas Escrituras. Então, a nossa liberdade, ela tem um cerco, né? Tem um caminho a seguir, né? E o que acontece hoje, a sua fala envolve o fato de que muitos estão simplesmente furando o bloqueio e agindo da maneira que querem. Não é isso que a Bíblia apresenta, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém. Isabel, pode fazer sua pergunta. Pastor, o senhor falou do livro de Ezequiel e disse sobre a roda dentro da roda e chamou esse ato de emaranhar. Eu gostaria de entender um pouco mais, por favor. Muito bem, essa visão é incrível. Eu vou ver se eu consigo até colocar ela no chat aí, a referência, ou depois ela pode printar também a tela. Essa roda dentro da outra é uma visão incrível, porque a roda de dentro, os eventos humanos, a liberdade humana, e a roda de fora, a soberana vontade de Deus. Então, Deus está no controle da história. Deus é quem levanta reis e derruba reis.
Daniel, lá no capítulo 2, ele descreve essa realidade, né? Deus, ele consegue apresentou a visão para o rei Nabucodonosor, mostrando ouro, prata, bronze, ferro e barro, demonstrando que o Senhor está no domínio da história. Os impérios, as conquistas, as guerras, tudo está debaixo do governo divino, porque uma roda está dentro da outra. A roda de fora, soberania de Deus. A roda de dentro, os eventos humanos. Então, o caos do mundo está sob o controle da soberania de Deus. Isso é tremendo. A irmã Helena escreveu aqui, né? Temos liberdade, mas não podemos sair para fora da roda. Ou seja, nossa vontade deve estar no limite que Deus nos cabe. Isso chama submissão, né? Sujeição da vontade. Nós temos liberdade para fazer o que quisermos, mas colheremos as consequências das nossas próprias escolhas. Juliana, pode fazer a tua pergunta. Pastor Julie, bom dia, é Juliana. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu vejo assim, eu estava até falando com minha esposa, muita informação, muitas coisas para aprender. Eu estou com 59 anos, vou fazer dia 27, 60 anos. E eu fui muito fora de tecnologia, dessas coisas todas, e para mim é até difícil mexer aqui para poder estar falando, conversando com o pessoal. E eu fico pensando assim, Senhor, é tanta informação que às vezes a minha cabeça fica assim, eu falei, será que eu vou alcançar tudo isso? E eu quero aprender tanto, eu comprei alguns livros, eu estou estudando, e às vezes eu falo assim, Senhor, eu não vou aguentar. Como é que eu vou fazer para poder assimilar tudo isso? A minha cabeça é tão pequenininha, eu me sinto tão pequena, e eu queria fazer a sua vontade. Me ajuda, Senhor, a trabalhar de uma forma que as pessoas possam ver Jesus através de mim. Porque se eu não consigo captar tanta mensagem, tanta coisa, talvez por ter perdido tanto tempo, negligenciado o estudo, eu fico assim, Senhor, me ajuda a ser mais semelhante a Ti. Aquilo que não está bom em mim, por favor, me ajuda a tirar. Mas me dê leveza, porque o fardo de Jesus é leve, é suave. E às vezes eu fico assim, eu me cobro tanto, que eu falei, Senhor, o que devo fazer? E todo o tempo a resposta é, ame minha filha, perdoe, ame mais, fala do meu amor, da alegria de estar compartilhando sobre a minha presença. Então eu falei assim, Senhor, mas isso é o suficiente? E eu sinto que Jesus fala que é o suficiente, que quando eu começo a estudar muito, querer estudar, eu vejo que eu vou enchendo e eu quero passar isso para frente. Mas eu não consigo concretizar muitas coisas. Algumas pessoas falam para mim assim, Juliana, que bênção, você está sendo um anjo. Eu falei, glória a Deus, Deus seja louvado por isso. Porque eu quero o que eu quero assim. Eu não sou nada. Eu tirei tudo da minha vida que podia impedir a minha comunhão com Deus. Então eu fico pensando assim, será que eu vou conseguir passar tudo isso para as pessoas? Às vezes quando eu tento passar, eu vejo que eu faço tão pouco. E eu falei, Senhor, que eu diminua, que eu cresça cada vez mais, porque eu não consigo me ver assim, é como um peixinho fora d'água, tentando passar para as pessoas. Às vezes quando eu vou na igreja falar alguma coisa, eu me sinto tão pequenininha, minha vontade assim, de chorar, de ver a nossa insignificância e a necessidade do pessoal de ouvir mais, de estudar mais, e ao mesmo tempo eu fico presa, porque é muita informação. E eu quero assim, assimilar tudo, como, assim, do tempo todo que eu perdi da minha vida, do quase meus 60 anos. Eu entendo a sua angústia, porque a sua angústia é a angústia humana mesmo, né? Nós temos uma vida muito curta para aprender tudo que a gente poderia aprender. Eu tenho entendido que quando a gente começa a aprender a viver, a vida acabou, né? Porque é verdade. Se eu tivesse hoje
tivesse a cabeça que eu tenho hoje aos 45, se eu voltasse aos 20, eu teria feito muita coisa diferente. E quando a gente começa a entender, você já está envelhecendo, então essa sua inquietação é a inquietação de muitas pessoas, especialmente quando a gente já vai chegando numa idade que você olha pelo retrovisor da sua vida e você percebe que oportunidades foram deixadas para trás, outras coisas a gente poderia ter feito diferente. Mas a única palavra que nós temos diante disso é descansar no Senhor mesmo, é descansar nele e entender que com aquilo que nós temos hoje, façamos o nosso melhor, sem grandes ansiedades. Como eu vou deixar um salmo, a gente já passou das 5h30, a gente vai encerrar com esse salmo. Ele pode falar ao teu coração, porque já falou muito ao meu. Salmo 131. Salmo 131 diz assim, é um salmo de Davi. Senhor, meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança, a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, Senhor, desde agora e para sempre. Então, deixa essa, irmã. Como uma criança, pensa a criança com os bracinhos soltinhos assim, depois de mamar, no braço da mãe. É assim que a gente tem que ficar. Os bracinhos soltinhos, a barriga cheia, mamou no seio da mãe e está feliz da vida. É assim que a gente deve descansar nos braços do Senhor. Que Deus te abençoe, viu? Assim que eu me sinto, amém. Glória a Deus. Amanhã estaremos novamente juntos, abordando o Evangelho de Lucas e depois o Evangelho de João no domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. Descanse nos braços do Senhor, porque Ele é por você e por mim. Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.